Oi, oi, mulherada! Sejam bem-vindas aqui ao lugar de todas nós. Eu sou a Má e o episódio de hoje a gente vai falar ainda sobre as princesas da Disney e isso é uma parte 2. Então, eu estou falando sobre um pouco das identidades das princesas e as reflexões que a gente pode ter dentro das histórias delas e muitas vezes a gente já viveu essas histórias também, baseado no que a sociedade joga para cima das mulheres e muitas vezes situações que acabam acontecendo ali de forma natural na nossa vida. Peço desculpa, gente, eu tô um pouquinho doente, então tô falando bem devagar. Mas então, voltando aqui. A Pocahontas é uma pessoa, assim, jovem, com sabedoria. Ela tem uma inteligência também, um conhecimento, uma visão ampla, ela é visionária. A sabedoria dela é indiferente na questão da idade dela. Até porque tem muito a ver com a conexão que ela tem com a árvore, provavelmente, que são os ancestrais dela. E ela tem essa conexão muito forte, e dá pra ver isso em algumas cenas do desenho. Então, assim, ela não tinha preconceitos, ela não tinha medo de desconhecido, assim como muitos da tribo dela tiveram quando conheceram os homens brancos, né? Que eram os exploradores. Ela tinha essa questão de não ter preconceito com eles, mente aberta, curiosa, é, gostaria de entender coisas que ela não conhecia, então ela tinha essa curiosidade pelo novo, pelo que não era comum para ela, ao conhecimento, né, no geral. E ela não necessariamente era uma pessoa manipulável. Eu não considero ela uma pessoa manipulável, porque ela sabia muito bem o lugar dela, as origens dela, ela honrava isso, e o carinha que ela se apaixona lá, o loirinho, não tenta manipular ela, né? Mas os homens exploradores e, digamos que os europeus, né? Ixi, agora isso pode entrar em um sério processo. Mas enfim, as pessoas naquela época, vamos dizer assim, que não estavam dentro da tribo, poderiam sim facilmente manipular, porque a gente sabe como se trata de colonização, teve essa questão aí histórica e é muito importante não desconsiderar esse ponto. Embora não definir isso como algo geral ou atual ainda hoje. Tem prós e contras a esse conceito. Então, assim, ela também foi vista pelos demais pessoas, tanto os exploradores, né, colonizadores, quanto a própria tribo achavam que ela era muito ingênua, que ela não poderia ter tanta convivência e contato com o loirinho lá que ela se apaixonou. Enfim, então assim, ela mostra que a história da Pocahontas mostra que ela era uma mulher mesmo que ainda jovem, ela tinha uma sabedoria, tinha um conhecimento, entendia que o mundo dela era um mundo dela, mas que existiam outros mundos a se conhecer, digamos assim, e que não eram para ser deixados de lado, que a pessoa deveria dar oportunidade para conhecer o novo e não ter tanto medo, e tentar entender o outro, e o outro também entender. Então, assim, liberdade, né, gente? Quebra os preconceitos. Adoro a galera que passa de carro aqui. Eh, Quebra de preconceitos, então assim, realmente eu vejo também ela e a Mulan são minhas favoritas até agora, das reflexões, sabe. Embora eu tenha um carinho por cada princesa, porque de certa forma, aprendemos com todas elas. Então assim, pontos positivos também pra Pocahontas, porque ela estava mais evoluída e mais madura pra época dela, para o contexto dela, e ela se apaixonou pelo, né, loirinho. Mas ela entendia o papel que ela tinha que cumprir na tribo, ela tinha responsabilidades e ela não se perdeu por causa de uma paixão. Isso também é importante de se aprender. Muitas vezes a gente entende que as paixões vêm, são momentâneas, temporárias e intensas, mas às vezes, a maioria das vezes a gente se perde. E nesse caso ela não se perdeu. E tem romances que a gente pode gostar demais, mas a gente não deveria se perder, porque nem vale tudo isso. Então é uma boa reflexão que eu trago aqui sobre a Pocahontas nesse sentido.
E a Bela, gente, a Bela, da Bela e a Fera, ela é tratada pelo pessoal da vila, do. Não é vila. Acho que é vila, vilarejo. Minha dicção tá horrorosa. Enfim, vila. A vila que ela ficava, as pessoas consideravam ela esquisita, fora do padrão, quieta demais, sem graça, sem sal. Só que assim, gente, ela realmente era fora do padrão daquela sociedade. Então ela não se encaixava. Ela não gostava das festas deles, ela não gostava das conversas com eles, não gostava de se misturar. E o comportamento deles a estranhava. Por quê? Porque a Bela nasceu pra grandeza. Ela realmente nasceu pra ser princesa, sabe? Então, assim, ela tem um interesse muito grande pela leitura, ela é louca pela leitura, ela é chamada de bruxa, né? De bruxa e louca ao se envolver, ao desenrolar da história, por estar apaixonada, de certa forma, pela fera, e por estar envolvida, né, com itens amaldiçoados, enfim, lá pela bruxa que tem no começo da história e amaldiçoa a fera, enfim. Então, assim, a magia do castelo, né? Ela se envolve com a magia do castelo e aí as pessoas chamam ela de bruxa. Mas ela realmente, ela mostra no começo do filme dela que ela tem interesse por arte, por, sabe, assuntos mais importantes, mais relevantes. Ela realmente não se encaixa naquela questão comum. É como se ela fosse uma brasileira que não se encaixa no padrão de diversão e entretenimento que os brasileiros têm. E assim, é meio difícil falar isso porque nós temos muitas camadas, né, hoje em dia, tanto as pessoas como a sociedade, como esses grupinhos que a gente tenta rotular e encaixar as pessoas. Mas, realmente, ela tinha várias camadas e ela não se encaixava naquele lugar com a sociedade, porque não batia. Realmente não batia o que ela era com o que eles eram. E tá tudo bem. Eu super entendo ela nesse caso, porque eu também não não sou parecida. E aí, nesse caso, ela vai, acaba, salvando o pai dela, que é um xereta também. E aí, ela fica no lugar do pai dela, como vítima, né, E ela tem aquela síndrome de Estocolmo, que fica apaixonada pela pessoa que a prende, que a mantém em cativeiro. E eu ainda não passei por isso, então não posso opinar, mas a gente vê hoje em dia que ainda também existe uma romantização imensa sobre mulheres serem presas por um homem e acabarem se apaixonando por ele, sabe? Tem filmes, tem séries atuais sobre isso, e é uma questão assim. O transtorno, a síndrome, eu não estudei a fundo, mas a gente sabe o básico referente a isso, porque todos trazem dessa mesma imagem, os filmes e as séries, enfim, o entretenimento traz dessa mesma forma. Só que eu não acho que é exatamente assim que começa. Deve levar um certo tempo realmente para se apaixonar, não algo assim tão rápido, fácil. Mas tem muita, muita história que vende que a mulher vai se apaixonar por você se você for lá sequestrar ela e depois comprar ela com algumas coisinhas assim, bem estranho. Não façam isso na realidade, por favor, porque é um crime, tá? Só lembrando que sequestrar alguém, manter em cativeiro é um crime. E forçar essa pessoa a fazer alguma coisa ou a se apaixonar por você também é um crime. E dignidade e afeto não se compra assim, tá? Então, lembrando muito claro que não apoiamos esse tipo de coisa aqui. E aí nós temos a Cinderela, que assim, eu entendo que a Cinderela, ela não enxergava quem ela era na sociedade. Porque a mãe dela faleceu quando ela era pequena. Aí o pai dela se casou com uma madrasta. A madrasta não ligava pra ela, ligava para as filhas dela. E o pai dela chegou um tempo e faleceu. Mas a ideia do pai dele, além de ter se apaixonado pela madrasta, era que a Cinderela tivesse referências femininas e conseguisse, né, crescer mais informada, ter um comportamento melhor dentro daquela sociedade naquela época. Então, assim, a Cinderela tinha um sério problema porque ela cedia demais, ela abriu mão da própria vida para servir.
Porque assim, o pai dela faleceu, eu sei que a herança, a casa dela, em teoria, era herança dela, era dela, mas ela podia ter aberto mão e ido seguir. É ela que quis ali ficar obedientemente demais ao pai, demais à história, servindo, protegendo a casa, sabe? Que era e também não era dela, sabe? Porque ficou pra madrasta, né? E a madrasta se aproveitou dessa falta de conscientização que a Cinderela tinha. E, sim, aproveitou e pintou e bordou com ela na questão dela servir. Ela não queria servir? Então sirva. Era basicamente isso. Então, assim, tem pessoas que aparecem na nossa vida quando a gente tá um pouco confuso sobre o que a gente realmente deve fazer, que elas veem que você tem boas intenções e que você quer fazer o bem, então elas vão se aproveitar disso. Então, assim, uma grande reflexão para você não ser boazinho com todo mundo e nem sempre ser boazinha. Já viu aquela expressão, pergunte, saiba da história de um coitado antes de ajudar? É mais ou menos isso aí. Depois que eu aprendi essa lição, eu realmente penso 3.000 vezes antes de ajudar alguém, porque eu sempre ajudei muitas pessoas, não foi recíproco, mas eu acredito no universo, então não ligo para as pessoas, eu ligo para o que eu planto. Mas a Cinderela não tinha todo esse discernimento, então isso atrapalhou para o desenvolvimento dela, o que também não necessariamente, porque talvez ela tenha que ter sofrido tudo isso, passado por tudo isso, porque ela, além de ser escrava da disciplina, né, ela foi muito entregue à disciplina de cuidar, servir e proteger num nível absurdo, e em busca de uma aceitação e de uma validação da madrasta, sim, do meu ponto de vista, porque ela conheceu a madrasta, ela era criança. Então ela sabia que a madrasta seria, de certa forma, a mãe dela. E a pessoa que a orientaria, já que ela ia tomar decisões, ia crescer, virar adulta, enfim. Só que a gente não espera que ela consiga realmente no baile, né? Com uma fada madrinha mágica e ela realmente conheça o príncipe. Então, assim, isso não estava no roteiro dos sonhos dela, nem da madrasta. Mas acontece e aí no fim o cara que não enxerga o seu rosto, tá 2 horas com você, tá uma festa inteira com você, não sabe quem é você, não decorou o seu rosto, mas ele olha o seu pé e fala, também 37, só ela vai calçar 37. Sério, zoado. E pior que tem vários filmes parecidos com essa história de que, meu Deus, eles estavam lá apaixonados no olho e ele não conseguiu decorar a cara da menina. Eu acho isso aí uma coisa meio estranha, né? Mas, enfim. Então, essa reflexão que a Cinderela traz, que ela estava assim em busca de aceitação e validação da madrasta, das irmãs, das pessoas ao redor dela, sendo que ela poderia ter aberto mão daquela casa, dessa entrega que ela deu e ido viver outra história. Então, sim, escolhas. É sobre realmente escolhas. Aí nós temos a princesa Jasmine, que é controlada, sem voz, presa, sem livre-arbítrio. Por quê? Porque ela tem que se casar com um sultão. E assim, aí a gente entra em questões religiosas, né? Porque ela é do Oriente, então assim, eu não posso falar muito sobre o Oriente, porque eu realmente não conheço as regras deles, e é referente tanto à religião quanto à sociedade, porque eu ainda não pesquisei. Vou assumir isso aqui em vídeo. Mas, vamos falar sobre a questão da liberdade feminina, né? Que era o que ela gostaria de ter. Então, assim, ela ficou indignada por ela estar sempre ali, presa, basicamente existiu para se casar, para depois honrar a família, procriar e coisas do tipo. E aí ela se sente reprimida, se sente também, de certa forma, reprimida. E aí ela, irritada, finalmente ela conhece o Aladim, né? Que não é um príncipe, mas finge ser. E aí, de certa forma, ele mostra para ela que há mil possibilidades na vida. E isso faz com que ela sinta um tipo de liberdade, um tipo de poder próprio, que faz ela enxergar, eu tenho essa realidade, mas talvez possa fazer alguma coisa diferente. Então, assim, de certa forma, o Aladdin ajuda a Jasmine a abrir os olhos para a vida. Todo mundo deveria ter um Aladdin na vida.
E, de certa forma, ela consegue mudar o posicionamento e o rumo da história dela. Então, isso é muito importante. Se você não se conhece, mas encontrar um Aladdin, aproveite o Aladdin que está do seu lado, porque ele vai te ajudar a você se conhecer. Graças a Deus eu tive um Aladdin e foi muito legal. Mas faz muito tempo, enfim. E aí, mais uma vez, a gente lembra que a história da Jasmine também consegue ter uma mudança de caminho, de percurso. De uma maneira que é mais sobre ela, não sobre ela com o príncipe, né? Com o Aladdin. Diferente da Cinderela, que demorou muito para processar isso e não processou. Ela continuou vendo a madrasta como um problema, uma vilã, mas ela decidiu finalmente seguir o rumo da vida dela quando um príncipe bateu na porta e falou que queria casar com ela. Então, assim, eu realmente nessa parte não gosto muito das análises que eu faço com a Cinderela, porque não achei muito, né? Não avançou muito, não. Mas enfim, a Jasmine já gostei mais. E aí nós temos a Rapunzel. Gente, a Rapunzel de Enrolados, ela é perfeita. Existem outras versões de Rapunzel, mas eu gosto da Rapunzel de Enrolados. E aí eu tô me baseando nela aqui. Então, assim, ela é obediente demais. Ela foi sequestrada quando criança. Ela é reprimida por uma mãe que não é a mãe dela. Inclusive, há teorias de que a mãe Gothel seja a rainha má de Branca de Neve, que seja também a origem inicial de um outro desenho da Disney, que eles estão todos meio que conectados, porque a Branca de Neve acontece na Alemanha, e aí ela vai estar transformada em velhinha e matou a Branca de Neve, né? Aí ela vai pra. Só que a Rapunzel meio que acontece também na Alemanha. Aí ela vai pra outra cidade na Alemanha e aí encontra a Flor. A Flor que traz a beleza e a juventude dela de volta. E aí ela fica lá um tempão se alimentando da flor pra beleza e a juventude dela voltar. Mais uma vez, o mundo com medo de envelhecer, né? E aí ela perde a flor porque é a flor que cura a bebê, que é a Rapunzel que tinha que nascer. E a Rapunzel nasceu, ela queria roubar o cabelo da Rapunzel, não conseguiu, aí ela roubou a bebê dos outros, dos reis lá daquela cidade. Porque ela não tinha limites. E aí nisso, a ela foi reprimida de conhecer o mundo, de ser orientada às fantasias, os desejos, os sonhos, as expectativas com a vida lá fora. A mãe dela sempre tornou algo impossível. Isso também, mais uma vez, cheira e lembra muito a questão do narcisismo que a mamãe Gothel também tem. E a mamãe Gothel não ama a Rapunzel, né? Ela não tem empatia, ela não tem afeto por Rapunzel. Ela ama o cabelo da Rapunzel. Ela ama a beleza e a juventude que a Rapunzel, com o cabelo mágico, pode proporcionar. Então, é pura conveniência e estratégia, é tudo aquilo ali. Então, assim, ela ficou muito presa, né, por muito tempo naquela torre, literalmente presa. Não é só em questão do espaço geográfico, reprimida total. Então, quando ela realmente conhece Flynn Rider e foge da torre e vai viver uma aventura, é a única aventura que ela teve até então na vida dela. E finalmente ela abre os olhos para muita coisa, ela amadurece, ela perde um pouco da inocência, ela começa a se questionar. E aí a reflexão que vem da Rapunzel é: se você está cego, confortável, num lugar, numa situação, ou num ciclo com pessoas, um círculo de pessoas, enfim, você não vai enxergar o quão desconfortável é e você não vai se questionar se aquilo ali é pra você, se você tá no lugar certo, se aquelas pessoas gostam de você, se você vai crescer, enfim. Às vezes a gente tá é, reunida ou ao redor, melhor dizendo, de pessoas que nos tratam por conveniência, nós somos importantes por questão estratégica, por questão de número, por questão de entregar favores, alguma coisa do tipo. Então aqui realmente existe essa questão de se relacionar com segundas intenções, que vem da mamãe Gothel, e no mundo real existem várias pessoas assim, então a reflexão é essa, não necessariamente deixe alguém tomar a sua liberdade para ela, tente te controlar porque você é conveniente na vida dessa pessoa.
Reflita sobre isso, analisa e mete o pé. Sai daí. E aí nós temos mais algumas princesas, mas eu realmente entendo que essas, por serem mais antigas, têm variações de filmes, eu acho que é mais interessante de se trazer. E, assim, nenhuma princesa é errada, né? Não, elas só precisavam realmente aprender certas situações, tem a questão do destino, realmente o roteiro, digamos assim, que foi escrito na vida delas, foi aquele e, de certa forma, muitas tiveram evolução. Só que você não está preso ao roteiro de filme nenhum, a sua vida não necessariamente é um filme, então você pode sim, né, sair e mudar o rumo do seu roteiro, o rumo da sua história, o rumo da sua vida, enxergando que muitas vezes a gente tá assim, presa igual essas princesas em alguns papéis, só que não necessariamente a gente tem que continuar, sabe? Se você não tá confortável, se você não é feliz, se você não gosta, e você tem a possibilidade de sair, saia. Você não é prisioneira dessas questões. Então, eu espero que esse episódio das princesas tenham ajudado vocês. Espero que essas reflexões façam vocês também quererem assistir os desenhos, mas principalmente enxergarem que não estamos muito longe dessas histórias, porque elas ainda são muito reais e muito vi- eh, vividas atualmente. E não se esqueçam e não deixem de se inscrever no canal. É de graça, é só apertar o botão ali e se inscrever. Compartilhar esse vídeo para suas amigas ou para quem gosta de princesas da Disney, enfim. Compartilhe esse vídeo, curte e eu te vejo no próximo episódio. Beijo, tchau!